Você já se perguntou o que que há de errado com o mundo? Já se perguntou qual a origem dos problemas que a gente está passando hoje, da onde se origina? Se você já chegou a fazer esse tipo de pergunta para si mesmo, eu te recomendo esse livro. O Século do Nada, Gustavo Corsão, da Vida Editorial. A resenha que eu vou fazer aqui é muito interessante, porque não se trata de um livro meramente de ensaios, onde o autor, o Gustavo Corsão, ele vai descer sobre a modernidade, críticas em geral, etc. Mas sim, a gente está falando uma investigação histórica, um apanhado filosófico, no estilo do que a gente tem lá no Dois Amores, Duas Cidades, também do mesmo autor, Gustavo Corsão, tá bom? Vamos falar um pouquinho do escritor, né, Gustavo Corsão, porque ele é esquecidíssimo. E outra coisa também, além de esquecidíssimo, é supramente subestimado na academia. Não poderia ser diferente, né? Afinal de contas, ele é católico. Já viram algum católico por excelência numa academia subindo num pedestal? É difícil, né? Muito difícil mesmo. A gente tem casos muito raros disso acontecendo. Só vocês verem também o poeta Murilo Mendes, né? Onde é que ele está na nossa academia brasileira, né? Ele simplesmente não está lá, né? Não está sendo investigado, né? E realçado como merece. Então, a Gustavo Corsão, né, neste livro, e aí eu recomendo que vocês leiam, sim, eu tinha prometido para a gente falar sobre o escritor, né? Vamos lá. O Gustavo Corsão, ele é um homem absolutamente polímata no sentido pleno da palavra, tá? Por que polímata? Bom, ele já foi engenheiro do Senai, né? Ele já foi, deixa eu ver aqui, vou pegar uma colinha, né? Da Escola Politécnica, assim, sim, do Senai, né? Ele já foi até lixeiro, tá? Não tá aqui na orelha, eu li aqui na orelha, mas não está essa parte, que ele foi lixeiro da Conurb, lá do Rio de Janeiro, tá? Ele morou, inclusive, no local onde eu nasci, que é na freguesia, Jacarepaguá. É muito interessante isso tudo, sabe por quê? Porque ele é um sujeito que ele lembra um pouco Machado de Assis, no sentido de que ele não poupa esforços, por mais que ele esteja envolvido com muitas áreas, muitos problemas, ele não poupa esforços para escrever, né, para expor, né, de maneira minuciosa as ideias, etc., né? Isso quebra de cara aquele fetiche que o brasileiro tem de vida intelectual, né? Vida intelectual para o brasileiro é o seguinte: você se fecha no seu quarto e aí você é sustentado pelos seus pais, fica no ar-condicionado lá o dia inteiro, enquanto fica se entupindo de literatura para formar o imaginário, né? É isso que o brasileiro acha que é vida intelectual, né? Não é algo que mede, né, de frente com a realidade, né? O dia a dia, a correria do dia a dia, com o seu trabalho, né, juntamente com os estudos que você faz, sendo pai de família, sendo, né, enfim, solteiro, marido, etc., né? Então, o Gustavo Corsão, por incrível que pareça, pessoal, já logo associa ele ao catolicismo, mas ele só se converteu depois do seu segundo casamento, né? Ele ficou viúvo, né, em uma época que se divorciar era um negócio absurdamente estrondoso, né, um demérito se você se divorciar. Então ele primeiro ficou viúvo, né? E eu digo isso por quê? Porque ele, como não era católico, ele podia muito bem não estar mais, né, levando um casamento a sério, mas levando vários casamentos, né, a sério, né? Mas ele só se casou uma vez, né, na qual a esposa dele faleceu, e aí de novo se casou-se e logo em seguida se converteu ao catolicismo. Me lembrou muito, sabe quem? G.K. Chesterton. Chesterton é um homem na qual Gustavo Corsão já até escreveu um livro, tá? Três Alqueires e uma Vaca, se não me engano. Eu não li esse livro, se não me engano o título é esse. Então a gente está diante de um autor que admira muito Chesterton, que se parece um pouco com Chesterton na escrita, e digamos assim, é o nosso Chesterton a brasileira, entendeu? Aqui no Brasil. Pronto, agora vocês entenderam mais ou menos quem é Gustavo Corsão, acho que deu para ter uma noção, né? Que ele é um homem bem, além de erudito, um homem bem versátil, é um homem que faz traduções, foi um admirador durante bastante tempo de Jacques Maritain, né? Depois, se você lerem a Conversa em Sol Menor, se eu não me engano, está nesse livro que é uma autobiografia dele, onde ele já meio que rompeu um pouco
com as ideias do Maritain, né? Então, é um sujeito que você bota no YouTube, tá ele falando em francês aí, dando uma entrevista. Então, um homem absolutamente versátil, além de tudo, das profissões que eu já falei, né? Que ele é engenheiro, da Politécnica, lá no Senai, além de ser lixeiro, tudo isso você consegue encontrar no livro Conversa em Sol Menor, livro este que está aqui na biblioteca, eu já li, muito bom. Esse livro aqui, vamos falar do livro, né? Ele é uma continuação deste livro aqui que eu vou pegar para você, né? Ele é uma espécie de continuação. Deixa eu pegar aqui. Dois amores, duas cidades, termo esse cunhado por Santo Agostinho. Ele, por mais que seja um termo usado por Santo Agostinho, esse livro aqui ele é uma investigação histórico-filosófica, tá? Não se trata de teologias, né? O pessoal entende tudo errado de Gustavo Couçon, entendeu? Só porque ele é católico, acho que ele vai ficar misturando catolicismo com história da filosofia, né? Assim, não é bagunça, tá, pessoal? Não é bagunça. Não meça os outros segundo o que você mesmo faria, sua própria régua imbecilizante, né? Então a gente pode até ver isso no meio imbecilizante de esquerda ou de direita, né? No meio intelectual brasileiro, mas o Gustavo Couçon não faz isso, tá show? Então, esse é um outro livro, né? Engraçado que Paulo Rodrigues, parece, é um amigo, né? Se não me engano, é um amigo do Gustavo Couçon. Ele está sempre presente, Paulo Rodrigues, né? Presente na revisão lá do Conversa em Sol Menor, presente aqui no Dois Amores de Duas Cidades. Ele é sempre o autor que está aqui sempre lado a lado com o Gustavo Couçon, né? E aí vocês vão ver esse livro aqui, ele de extrema importância, porque ele basicamente, eu já meio que deixei ele cheio de línguas, né? O livro, né? De tanta anotação. Ele basicamente faz um apanhado da história da filosofia, só que de maneira extremamente fenomenal das demais histórias da filosofia, porque é uma história da filosofia que engloba, inclusive, a uma revisão, né, do que foi o século XX. Justamente do século XX, esse livro aqui, né, vai descer mais uns comentários mais específicos, porque aqui no Dois Amores, Duas Cidades, deixa eu ver se eu consigo me explicar, tá bom? Que já tem, eu li esse livro há 5 anos atrás, Dois Amores, Duas Cidades, então, esse é um livro mais geral, tá? Então, ele vai descer alguns comentários, sim, do século XX, um pouco disso, mas é um livro mais geral da história da filosofia, porque ele vai pegar aqui, ó, vamos lá, deixa eu ver se eu não estou enganado, né? Aqui, ó, exatamente o que eu falei. Ele vai pegar na Antiguidade e até a Idade Média, livro 1, né? Aqui são 2 tomos do original, o Gustavo Couçon escreveu em 2 tomos, né? Então, na Antiguidade e na Idade Média, né, o tomo 1, que vai pegando aí das experiências do mundo antigo, né, a civilização cristã, enfim, né, tudo o que puder, né, o homem e suas envoltórias. Show. Aí no tomo 2, a civilização do homem exterior, né? A civilização do homem exterior e dividido em 3 partes, né? Dois amores e a civilização do homem exterior. Esse é um livro mais assim, de dentro para fora do Gustavo Couçon. Este livro aqui é mais de fora para dentro, tá? O quão que as expectativas e perspectivas de fora impactaram a nós mesmos. Esse daqui eu poderia resumir, que é mais um livro de dentro para fora. Como assim dentro para fora? Ouve aí. Este livro versa sobre os passos e experiências do homem em busca de um mundo melhor ou em busca de si mesmo. Pretende esboçar aqui um mapa cultural da civilização ocidental moderna, de cujos tesouros e taras somos todos herdeiros. Sem nenhum otimismo, creio firmemente que vale a pena estudar com atenção e amor as correntes de ideias, os erros, os extravios que enchem de sinais o testamento da grande civilização de que todos somos egressos. Então, nesse sentido, eu digo que ele é um livro que está de dentro para fora, né? Um questionamento assim, o que há de errado exatamente, que está acontecendo comigo. Aqui, basicamente, a gente pode falar
né, que é basicamente uma continuação do livro do Dois Amores e Duas Cidades, é basicamente o seguinte: o que há de errado com o mundo? O que está acontecendo com o mundo que está impactando comigo? Beleza? Então, agora vocês entenderam essa analogia, tá? Eu achei interessante mostrar para vocês esse outro livro, porque ele é meio que um siamês, né, desse aqui, ó, tá? Então vamos lá, vamos começar um pouquinho sobre esse livro, sabendo dessa perspectiva, né, do dentro para fora para dentro. Vamos lá. Sinopse rapidinha, né, que acho que vale a pena, as palavras, né, dos próprios autores aqui, né, que tem um prefácio e um pós-fácio, sobre o livro, é melhor do que eu mesmo explicando. Este livro, que de certo modo continua e completa Dois Amores e Duas Cidades, livro que eu mostrei aqui, é como um amplo e movimentado teatro onde falam os personagens mais marcantes e armam-se os acontecimentos mais decisivos do século XX. E vai desde a condenação de Aix France, a Guerra Civil Espanhola, as duas guerras mundiais e, finalmente, o Concílio Vaticano II. É também onde se vê que, na decorrência de capitulações, conjurações e traições, as chamadas esquerdas, sem mérito próprio de seus dirigentes, foram sempre beneficiárias dos erros cometidos, das vilanias praticadas, né? Ele também vai falar isso, né, nesse livro, de como a esquerda basicamente tomou mérito de um monte de coisa, sendo que ela só trouxe deméritos no mundo, né? Então a gente vê, por exemplo, o comunismo, que não tem como falar que o comunismo é de direita, pelo amor de Deus, né? Já tem debates que nazismo é de direita ou de esquerda, né? Agora, o comunismo, todo mundo vai chegar na conclusão que, poxa, né, é de esquerda. Então, o que acontece? O comunismo prevalece hoje em dia, certo? A gente tem na Coreia do Norte, na Camboja, tem vivo e atuante na Cuba. Aí você pode ficar falando, não é comunismo. É sim, para de desonesto. Você sabe que você é comunistinha, fica passando pano para as coisas que são realmente deploráveis, como o que está acontecendo na Venezuela e etc, né? Ditadura na Coreia do Norte, né? Então, tudo que não te agrada, você fala que não é comunismo, né? Então, isso é a mesma coisa que ficar falando assim, não, o que dali não foi nazismo, vamos tentar de novo, né? No século XX, lá na Alemanha, né? Então, não faz sentido esse comentário desonesto, tá? Se você é comunista e está assistindo esse vídeo, pelo amor de Deus, você sabe que você é um baita de um desonesto, né? Fica repetindo isso. Então, assim, a gente sabe que tem comunismo ainda atuante, matando gente em várias ditaduras, tá? Então, por conta disso, a pergunta que fica é, cadê o fantasma do nazismo, né? Porque, não sei se vocês repararam, né, quando a gente fala de comunismo, tem uma par de pessoas que são negacionistas, essas sim são negacionistas, né? Vou usar os termos que eles usam contra os seus opositores, né? Eles usam o termo negacionista de quem nega as coisas, a ciência, o status quo, né? Então, assim, olha, não seja negacionista em dizer que existe sim um fantasma no nazismo, porque vocês têm neurose, essa é a palavra, neurose, vocês têm paranoia de qualquer tipo de Hitler brotar aí, entendeu? Vocês ficam com medo, aquele medo excessivo, neurótico, né, de que a qualquer momento pode vir um monstro, um novo Hitler, então, e aí ficam apontando o dedo para qualquer um que discorda da esquerda em geral, do comunismo, né? Como se fosse o novo Hitler, né? Aí vocês nomeiam de fascistas, né? Fascistas, neofascismo e o neonazismo, enfim, né? Só vocês verem no YouTube, abrem aí um vídeo de um comunista declarado qualquer, um Ian Neves da vida, que você vai ver que todo momento tá esse vocabulário na boca deles, né? Onde eu quero chegar com isso é que justamente esse tipo de pessoa, né, que o Gustavo Poção, né, vai também analisar aqui, né, como brotou esse tipo de pessoa, né, por conta de que, por que essa esquerda ela ainda está viva e atuante, né, sem receber verdadeiros tipos de demétrios que deviam ter recebido, como por exemplo de estar matando até hoje. A única ideologia que está matando até hoje não é o nazismo, é a porcaria do comunismo que está lá nos países como Coreia do Norte, em Cuba, em Venezuela e etc. Né? Então, pois bem, né? Isso é só um pedaço, né, do que ele vai analisar aqui no livro. A parte principal, que é interessante de analisar, é o seguinte, né? Houve vários tipos de movimentos no século XX que tentaram transformar o mundo
e no fundo tentando seguir aquela máxima do Karl Marx, que está lá no Manifesto Comunista, se eu não me engano, que diz que os filósofos se comprometeram a entender o mundo, a compreender o mundo, a filosofar sobre o mundo. Nós estamos aqui para transformá-los, né? Então, eles são os verdadeiros escolhidos dessa seita gnóstica, né? Os marxistas, que vão mesmo olhar para um método científico, olha só, né? Um método científico totalmente embasado na realidade, né, desprovido de qualquer tipo de irracionalidade, e empiricamente nós vamos nos transformar muito sem muitas abstrações, igual esses filósofos aí, né? Resultado que gerou 2 guerras mundiais, né? Muito sangue, né? Muitas reações ao marxismo que geraram tipos de mais mortes ainda, né? Mais confusão mental ainda. Então a gente está no século XXI, né? Eu sou do século XX, nasci no século XX, peguei a virada do milênio, virada do século, me acho um privilegiado em relação a isso, né? Tô me sentindo velho, nossa. Me sentindo velhíssimo, né? Ter feito isso, né? Ter nascido e virado o século, milênio, né? Eu que sou aqui dos anos da década de 1990, consigo perceber uma certa consequência desses atos do século XX, tanto de intelectuais, que vocês mais tarde podem ver no outro livro, né, chamado Os Intelectuais e a Sociedade, Thomas Sowell, um livro muito interessante de investigação, né, entre causa e consequências de umas ideias de filósofos que geraram como consequência na cabeça de uma sociedade. É um livro muito interessante também. E este livro exatamente vai fazer um pouco parecido com isso tudo, tá? Ele vai analisar especificamente o século XX e as suas ideias, de modo que culmina num estopim chamado Concílio Vaticano II. Gustavo Cossão, ele tem uma relação um pouco é até eufemismo dizer isso, né? Mas o Gustavo Cossão, ele não gosta de jeito nenhum do Concílio Vaticano II. Cá entre nós, eu também não sou fã, né? E porque eu não sou fã, não quer dizer que eu seja automaticamente sede-vacantista, né? Ou até mesmo tradicionalista, lefebvista, sei lá, né? Mas é importante notar que do pouco que se estuda, e que eu estudei sobre o Concílio Vaticano II, a gente vê que não é lá aquela flor do que se cheire de mil maravilhas, correto? Acho que até a pessoa pós-conciliar vai concordar com isso, né? Que abriu muitas brechas para muitas interpretações ambíguas, do missal, né, das leituras, de como é o rito, ficou uma coisa muito vaga, né? Que abriu, né, de alguma forma para a entrada de violão, né? Enfim, não vou entrar nesse mérito sobre música, como é que está dentro das paróquias, né, e etc. Mas vamos se ater ao seguinte, né, para Gustavo Corsão, o demônio está no Concílio Vaticano II, entendeu? Basicamente isso. O mal absoluto está no estopim chamado Concílio Vaticano II, na qual as esquerdas se infiltraram, beleza? Então ele vai pegando todo um apanhado assim, histórico do século XX para chegar nessa combinação que a gente conhece hoje do Concílio Vaticano II, que até então a Igreja Católica era a então maior blindagem contra a modernidade, você está entendendo? Não era uma coisa como a gente está vendo hoje, que era conteúdo de libertação, era blindado, pelo menos vamos dizer assim, até o século XIX, havia essa blindagem de qualquer tipo de filosofia relativista, de tentativa de bagunçar lá dentro, de tentativa de idealismos, de positivismo, de darwinismo. A igreja sempre esteve muito atuante, lançando encíclicas contra, ou pelo menos neutra, né, em relação ao evolucionismo, deixando para o fiel interpretar bem do jeito que quiser, né, que, sobretudo, não anula a questão do evolucionismo. Só vocês verem a encíclica papal do Pio, alguma coisa, esqueci, né? O evolucionismo não anula a questão do criacionismo, né, de que exista um Deus, né,
Enfim, a igreja sempre esteve muito atuante, né, em combatendo cada uma desses vieses, né, modernos. Aconteceu que, pelo Concílio Vaticano II, pela primeira vez, a igreja está dialogando com o mundo, né? Antigamente era sempre a igreja que norteava, né? Vamos pegar essa analogia, né? Olha, o padre, ele fazia a missa ad Deum, né, que fala, né, era virado para Deus. E para nós fica de costas, né? Se entende popularmente de hoje, o padre está de costas para os fiéis, era isso, porque ele está virado para Deus, está todo mundo virado para Deus, não tem nada de costas para os fiéis, né? E aí o que acontece? Hoje, né, o padre, ele está virado para os fiéis, ou seja, como se fosse um diálogo, né, que há entre o mundo e a instituição eclesiástica, né, do, da posição da igreja, né? Então, assim, hoje se chama ad populum, né? O padre está vendo para o povo, né? Antes não era isso. Antes era só o seguinte: ó, isso aqui é certo, isso aqui é errado, né? Se você quer ser católico, né? Você tem que mais ou menos rezar esse credo aqui, né? Dessa forma, essa forma está errada. Hoje há muito aquele diálogo interreligioso, né, que a gente consegue ver, toda aquela flexibilidade, né, embora muitos princípios continuam impermeáveis, né, por exemplo, a questão da camisinha, do anticoncepcional, da antinatalidade, continua firme, né, promulgado e reafirmado por Bento XVI, né, enfim, a igreja, ela, como diz o Bento XVI, né, a igreja, pelo Concílio Vaticano II, entrou ali algumas fumaças, né, acho que foi o Pio VI, não sei quem falou, que essa frase, né, que pelo Concílio Vaticano II entrou a fumaça de Satanás, né, pelo Concílio do Vaticano II. E é nessa fumaça, e é nessa história toda que o Gustavo Corsão irá analisar, tá bom? Fica a recomendação para vocês. O link está na descrição para vocês terem 5% de desconto na hora de comprar esse livro, que é um baita de um livro para você entender melhor o porquê que o mundo está cada vez mais enlouquecendo, te enlouquecendo, né? Principalmente, tá certo? É um calhamaço aí de 500 páginas. Aqui está a foto do nosso escritor brasileiro, né? Gustavo Corsão. Olha o Padre Rui Marinho aqui, ó. Bacana. É o Rui Marinho, isso mesmo. Fiquem com Deus. Até a próxima.